responsável. Nós estamos fazendo uma exposição das 7 eras da igreja, pregada pelo reverendo William Marion Branham. Obrigado. Muito obrigado. Nós já lemos uns 3 livros. A Revelação de Jesus Cristo, A Visão de Patmos, para os que estão acompanhando. E por último nós lemos a Era de Éfeso. Concluímos a Era de Éfeso terça-feira passada, terça-feira última agora, no decorrer dessa semana. E entramos no estudo da Era de Esmirna. Falamos sobre o capítulo 4, a Era de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11, que é o que trata sobre Esmirna. Falamos a introdução, falamos sobre o mensageiro que é Irineu, certo? Falamos sobre Policarpo, um grande homem de Deus, mas deu uma declinada deixa eu ver aqui. Nicolaísmo, me lembrei, Nicolaísmo, deu uma namorada com o nicolaísmo, isso o tirou fora da seleção dos mensageiros. Ficou Irineu, porque Irineu não aceitou denominacionalismo. Nicolaísmo é denominacionalismo, gente. Colocar uma igreja no lugar de Deus. Colocar uma doutrina no lugar da palavra, dogmas e pensamentos e etc. em lugar do Espírito Santo, a ação do homem em lugar da ação do Espírito Santo. Eu construí esse templo, eu fiz esse conglomerado de igrejas, foi graças a fulano de tal, não foi. A minha igreja é a salva, não é, porque todos serão julgados pela palavra de Deus. Então não terá melhor nem maior, todos serão tratados no mesmo nível. O que vale é a palavra de Deus. Irineu não cedeu a palavra, não fugiu a palavra. Então nós lemos sobre o mensageiro e finalmente nós lemos sobre a cidade de Esmirna, que estava situada um pouco ao norte de Éfeso, na entrada do Golfo de Esmirna. Vimos que era uma cidade marítima, que tinha um porto, e etc e tal. Já no fizinho do assunto sobre a cidade de Esmirna, nós tivemos que parar. Faltando umas 20 linhas, nós tivemos que parar. Vamos recomeçar aqui, a página 99 dessa mensagem, que diz o seguinte, com o irmão Branham fazendo uma comparação de quando um povo santo se afasta de Deus. Isso vale para todas as igrejas, denominações, tabernáculos, seja lá o que for, para a humanidade. Afastou-se de Deus, recebe desgraça. Quando Israel entrou em alianças ilegais com o mundo e contraiu amizades através de casamento, chegou finalmente o dia quando o mundo assumiu o comando e Babilônia arrebatou o povo de Deus para dentro do cativeiro. Até ali eles eram judeus genuínos, puros. Isso acontece hoje com a igreja nominal e se não tiver cuidado com alguns do tabernáculo. Não está livre não. Aliás, o diabo não está preocupado com pessoas que já estão contaminadas com o mundo, não. Ele quer os limpos, os puros para contaminar. É claro, Satanás não se preocupa mais com aquela que está na prostituição. Ele quer a virgem para jogar na lama. Ele não está preocupado com o cachaceiro que está lá morrendo a míngua na cachaça. Ele quer o cara que nunca bebeu, nunca fumou. Isso é uma máxima na operação de Satanás. Agora, quando entraram para o cativeiro, eles entraram tendo um sacerdócio, que é correto, Arão, né? Sacerdócio de Arão, de Arão em diante.
tendo um templo, que é correto, que Deus mandou, que Salomão teve a autorização para fazer, e a palavra. A palavra pura como o profeta recebeu de Deus. Veja se não são assim. Faça um paralelo com as denominações de hoje. O que é que tem da palavra hoje nas denominações? Nada. O que tem de sacerdócio? Tem um bocado de pastor fabricado. Se isso está doendo em você, é porque você tem que se converter mesmo. Pode chatear. Mas você tem que se converter e voltar à palavra. E em lugar da adoração, o que é que nós temos? Carne, o mundo na igreja. Festas e tudo mais. Então a palavra, porém, quando voltaram, eles tinham rabinos, já não eram mais sacerdotes, eram bispos, tipo os bispos hoje, os pastores, mestres. Não é assim que funciona? Não é mais pelos... Não, ele é semi-analfabeto, não pode ser pastor. Semi-analfabeto. E Pedro? O que é que vocês iriam fazer de Pedro? Não, ele não sabe ler direito, não dá para ser pastor. E se o homem tiver um chamado? Se ele tiver o Espírito Santo falando através dele, mesmo ele sendo semi-analfabeto, aí vem um PhD cheio de carnalidade, é o cara. Um doutor, um bacharel, cheio de luxúria, cheio de avareza, roubando a membresia, desviando o dinheiro. Tá aí os escândalos aí da igreja. No mundo em que a religião virou comércio, no que mais acreditar senão na palavra de Deus. Então eles, quando eles saíram do cativeiro de Babilônia, ao invés de sacerdotes, eles tinham rabinos, pastores, doutores, PhDs, bacharéis da vida, mestres. É uma ordem teológica de fariseus. Uma sinagoga em lugar do templo que Deus mandou fazer. Salomão fez, construiu. Pela inspiração do Espírito Santo. O próprio Deus inspirando Salomão no que ele devia fazer. Davi desejou, mas como Davi era um homem de sangue, não foi. Uma sinagoga. E no lugar da palavra de Deus, eles tinham o Talmud. Já era uma tradução, algo mexido, uma revelação própria. Um código de éticas. E quando Jesus veio, eles estavam tão corrompidos que ele chamou-os de seu Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele chamou aqueles fariseus dizendo: vocês têm por pai o diabo. Gente, isso é forte. Isso é forte. Chamar um rabino de filho de Satanás é o mesmo que dizer que o Papa é a besta, porque é, e que esses pastores estão todos endemoniados no século 21. Quem tem mais para dar? Quem tem dinheiro? Quem tem 1000? A minha igreja é a maior. O meu templo central tem 100 anos, a minha igreja é a melhor. Isso é nicolaísmo. A verdade está na minha igreja. Onde é que está isso na palavra de Deus? O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, na palavra e não na denominação. Então ele chamou aquele povo que seria hoje os pastores, mestres, doutores, papas e tudo mais, e disse: vocês têm por pai o diabo, porque vocês têm critérios próprios para falar a palavra de Deus. Vocês não falam a palavra como ela é, vocês falam de acordo com os seus próprios entendimentos, suas doutrinas e seus pensamentos. E isto apesar deles serem de Abraão segundo a carne. Glória a Deus. Nesta era nós vemos a mesma coisa acontecendo. Entretanto, visto que todo Israel não é Israel, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Belisque sua consciência aí, você cristão, você cristã, que está me ouvindo aí, que Deus colocou para você ouvir esse programa. Se você está ouvindo esse programa, fique sabendo de uma coisa, é porque Deus tem alguma coisa com você. Tem algo que Deus quer com você. Você não está ouvindo esse programa por acaso. Aliás, não existe acaso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar aqui. Nem visto que todo Israel não é Israel, porém um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais. É isso que Deus está fazendo hoje, tirando um povo de um povo. O caminho largo não é o mundo, o caminho largo é a religião. O mundo jaz no maligno, o mundo não existe, não está na contabilidade, está como morto. Deus esporadicamente vai lá e ressuscita um. Mas o caminho largo é a sua religião. O caminho estreito é a palavra. Porém, um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais. Assim haveria sempre um pequeno grupo de verdadeiros cristãos, hoje, século 21, a noiva de Cristo, até que ele viesse para os seus. Nesta cidade, em Esmirna, haviam 2 templos. Um era um templo erigido para a adoração de Zeus, e o outro fora erigido para Cibele. Era o casal. E entre estes 2 templos foi construída a mais bela estrada dos tempos antigos, chamada a Rua de Ouro. Por que essa estrada foi erigida, construída entre esses 2 templos? Tem um simbolismo, o irmão Brana vai dizer. Para mim, o irmão Brana fala o seguinte: para mim, isto retrata uma mais extensa invasão do paganismo que já tinha começado na primeira era. Adoração a deuses, a ouro e etc. Uma ligação entre igreja. Mas, sabendo-se existir somente em Roma, a união dos 2 templos de um deus e uma deusa é a semente da mariolatria. Estava ali se desenhando a adoração à nossa irmã Maria. Ela existiu, ela é real, ela é santa. Mas ela não é para ser adorada. A diferença é só essa. Estava ali nascendo a adoração. A união dos 2 templos de um deus e uma deusa é a semente da mariolatria, na qual Maria é chamada a mãe de Deus. Por isso tinha um templo a Zeus e um templo a Cibele. Isso era um desenho já. O espírito do anticristo trabalhando desse lado aí. E recebe honras e títulos e poderes, dando-lhes uma coigualdade com Jesus Cristo. Não é assim que a Igreja Católica procede hoje? E está por um triz das denominações, por conta do concílio ecumênico. Preste atenção. Todas essas igrejas estão ligadas à Igreja Católica. Eu vi na internet recentemente, fez 70 anos, completou 70 anos, o concílio ecumênico de igrejas. Todas elas têm ligação, devem obediência à Igreja Católica. É uma questão de tempo. E isso vai aflorar. Eu estou falando sem medo, isso é fato. É fato, é documentado, está aí na internet. A Rua de Ouro que os une é um quadro
da cobiça que fez com que os organizadores nicolaítas unissem o Estado e a Igreja, porque conheciam a riqueza e o poder que isto lhes oferecia. E hoje, não é assim, queridos. A igreja virou loja comercial, motivo de riqueza. Quando não é para ser, não tem nada na Bíblia quanto a isso. Quanto a fazer riquezas, entesourar, muito pelo contrário. Ele diz, não entesoure riqueza na terra, que o ladrão vem, mina e rouba. A ferrugem come, e o ladrão mina e rouba. O que é que nós temos hoje? Templos suntuosos, contas bancárias gordíssimas, pastores viajando para Israel, fazendo turismo aí, e mantendo o relacionamento extraconjugal com dinheiro da igreja. Pastores denominacionais fazem isso. Existe a exceção, mas a maioria está assim. Temos pastores homossexuais no meio da igreja, no sistema denominacional. Digo sem medo, porque eu sei que tem. Maçons, está cheio de maçons, pastores maçons. Satanás tomou conta da igreja há muito tempo, viu? A igreja é nominal. Agora você não. Você que crê na palavra de Deus, que crê na mensagem do profeta de Deus para essa era, você está fora disso. Você não aguenta isso, você sente nojo disso, você sente vontade de vomitar. A rua de ouro que os une é um quadro da cobiça que fez com que os organizadores nicolaítas estão hoje em ação, unissem o Estado e a igreja porque conheciam a riqueza e o poder que isto lhes oferecia. Assim como a era de Éfeso foi nada menos que a sementeira para a trágica era de Pérgamo, que ainda estava no futuro, esta era de Esmirna foi a chuva, o sol e a alimentação que assegurou a vil corrupção que confirmaria a igreja em idolatria, que é fornicação espiritual, da qual ela jamais se levantaria. A morte a estava permeando da raiz ao ramo. E aqueles que participavam dela, participavam da amargura da morte, que é o que significa Esmirna. Amargura. Amargoso. Terminamos de falar sobre a cidade de Esmirna. Esta era durou de 170 depois de Cristo a 320. A segunda era da igreja, a era de Esmirna. Agora vamos à saudação. Vamos tratar sobre a saudação que o Senhor faz à era de Esmirna no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse nós vamos ver a saudação. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ora, estas são as palavras de um homem. Quem é que morre e revive? Um homem, um corpo. Um mero homem, abre parêntese, pudesse ele falar da sepultura, diria: eu sou o primeiro e o último, que fui morto, que fui vivo e estou morto. Veja, isso é o oposto. A primeira coisa que acontece a um homem que ele nasce, está vivo, e a última coisa que acontece é que ele morre. Então, essa palavra, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Um homem pode dizer por essa forma: eu sou o primeiro e o último que fui vivo
e estou morto. A primeira coisa que acontece a um homem é que ele nasce, está vivo. E a última coisa que acontece é que ele morre. Portanto, esta não é uma coisa que acontece, portanto, este não é um homem falando, para dizer dessa forma, para dizer por essa forma. Veja só a forma que ele falou. Isto diz o primeiro e o último. Isso é Jesus falando a Pedro na era de Esmirna. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Um homem não pode dizer isto. Portanto, este não é um homem falando. Esta é a deidade, ou este é a deidade. É o próprio Deus falando. Cristo é Deus. Jesus Cristo é a encarnação de Deus, o corpo de Deus na terra. Ele não é a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. Não. Ele não é o mensageiro auxiliar de Maomé. Não. E nem é um mero homem. Ele é Deus. Este é a deidade. Deidade é Deus. O homem, Adão, tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. A diferença é estupenda. Adão tomou a inocência e a converteu em culpa. Este homem tomou a culpa e a converteu em justiça. Adão tomou um paraíso e o converteu num imenso e agreste deserto. Porém Cristo está voltando para converter uma terra oscilante e cambaleante com a destruição num outro Éden. Então a terra oscilante e cambaleante, por conta dos tempos da destruição através dos séculos, ele vai transformar o Éden restaurado. Nós hoje temos o Éden de Satanás. Telefonezinho celular, carrinho do ano e motéis, bebedeiras, glutonarias, ódios e mortes. Foi o que Adão nos deixou, a herança da morte. Adão tomou uma vida de comunhão e alegria com Deus e a converteu num deserto de trevas espirituais que causou todo o pecado, decadência moral, dor, sofrimento, desilusão e corrupção que guerreiam dentro das almas dos homens. Mas este, Cristo, a partir de toda a morte trágica e degradação que preencheu a humanidade, causou uma vida de justiça e beleza, de forma que, assim como o pecado uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar com justiça por um, a saber, Jesus Cristo. Isso é emocionante. Isso nos deixa... Onde é que você escuta isso? Fala aí. Tu liga o rádio, a televisão durante 24 horas, inclusive em programações evangélicas. Eu quero saber onde é que você escuta um conteúdo desse. E é falso profeta. É o que dizem, que ele é falso profeta. Como um falso profeta diz umas palavras dessas que eu estou lendo aqui? E não é assim como a ofensa, embora em verdade ela fosse terrível, porém agora muito mais é o seu dom para a vida eterna. Fico emocionado com isso. Eu tenho um grande privilégio isso aqui, poder falar isso aqui através de uma live aí
no Facebook, canais no YouTube e através das ondas sonoras da bênção e no site da mensagem do entardecer. Isso é uma grande honra para mim. Muita honra que Deus está me dando. Porque antes eu saía para tomar cachaça. 2, 3 dias, minha mãe me procurando. E eu lá no interior com a turma enchendo a cara de drogado e tudo mais. 30 anos atrás, quando eu tinha meus 20 anos e o Senhor me chamou. E aqui está Ele, Cristo, andando no meio daqueles a quem redimiu, no nosso meio, a saber, sua igreja, nós. E o que eram aqueles que foram redimidos, não eram muitos, como Paulo, assassinos e corruptores. Eu falei agorinha, o meu passado, eu falei agorinha. Aleluia, 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 que significa louvai ao Senhor. Louvai ao Criador. Yah. Não eram muitos como o ladrão, moribundo, sequestradores e homicidas? Todos troféus de sua graça, todos trazidos de volta da morte, todos vivificados em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, aleluia, diga aleluia, isso cura. Aleluia, expulsa demônio. Glória a Deus. Eu não sei se você notou a saudação para a primeira era e depois notou a desta era. A primeira era foi a era de Éfeso. Nós já a lemos. Então o irmão Branda diz, eu não sei se você notou a saudação para a primeira era, a era de Éfeso, e depois notou a da era de Esmirna, que é a que nós estamos estudando aqui. Simplesmente coloque-as juntas, depois você faz um paralelo. Coloque-as juntas. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio das igrejas. A saudação da primeira era. Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. A saudação da segunda era. Esta é a mesma e única pessoa. Cristo. E ele nos está deixando saber que a igreja é sua. A igreja não é da Assembleia. A verdade, a palavra, a igreja não é do tabernáculo da fé. A verdade, a palavra, a igreja não é da igreja batista, nem da igreja católica, nem dos testemunhos de Jeová, nem dos wesleyanos. É dele. É dele, de Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Foi ele que comprou. Qual foi o pastor, qual foi o bispo que morreu na cruz por nós? O Papa morreu na cruz por nós? Qual deles? Qual o PhD? Se apertar o nó, se botar uma espada na garganta, eles são capazes de negar. Já negaram por dinheiro, e por fama, e por popularidade. Quanto mais com medo de morrer. A igreja é sua, sua com S maiúsculo, de Cristo. Como a semente do fruto está no meio do fruto, assim está ela. Entende, gente? Vocês estão entendendo aí, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra as mentes, fiquem em oração aí, fiquem em espírito de oração. Como a semente do fruto está no meio do fruto, assim está ele. A semente real no meio da igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado com ela. É ele, o marido, o noivo. É a ele que nós temos que obedecer. Não a denominação nenhuma, mercenária, rica, podre de rica,
cheia de podridão, de escândalos abafados para debaixo do tapete. No clero, não conta, se contar isso aí, a gente vai perder membro e vai perder dízimo. A semente real no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é Cristo o autor da vida para a igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado com ela. Ele, Cristo, é o sumo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, o sumo pastor, zelando pelos seus. Glória a Deus. Esse é o seu direito, pois ele comprou essa igreja com seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue de Deus. Aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus, o Criador. O Criador. Porque tem uma ala aí que tem dificuldade com essa palavra Deus. Eles dizem que é uma fusão, que mexeram aí, o nome Zeus virou Deus. Então vou chamar o Criador, que eu estou falando para pessoas variadas através do Facebook. Estudantes da Bíblia, que dizem que são o novo Israel. Então eu concordo com vocês. Ele é o Criador. O sangue de Deus, aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Esse título implica a eternidade. Ele foi morto e reviveu. Ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Esse templo é você, entendeu? Não é o templo central. Não é a igreja de mármore, a tua igreja que botou porcelanato lá na frente. Como está linda a minha igreja, vai ser quebrada, tudo vai ruir. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No juízo final, para com isso de adorar pedras. Isso é a mesma coisa de adorar santos e dinheiros e carros e tudo mais. Ele foi morto e reviveu. Ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus, do meu corpo. Ele tem posse do meu. Ele mora, ele quer morar em mim, no meu coração. Se eu estiver puxando uma carroça, ele está ali dentro de mim. Se eu estiver andando numa Ferrari, ele estará ali dentro de mim. Se eu estiver dentro de um ônibus, onde nós estivermos, esse é o templo de Deus. Aquele templo lá em Jaboatão é um templo para a reunião do povo de Deus. Ele o governa, ele é adorado nele. Ele o governa, ele é adorado nele. Ele se ressente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio e autoridade. É Deus em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que vale. Não é o templo central lá, a igreja. Não, tem lá seu valor, tudo bem, teve dinheiro para gastar, que gaste, mas tira o olho disso aí, tira o coração disso aí, porque o templo é você. Sem dúvida, a razão pela qual ele, Cristo, se apresenta a cada era como a deidade é para advertir e confortar as pessoas. Ele adverte a falsa vinha e conforta a verdadeira vinha. Vinha aqui é igreja, povo, nós. Ele adverte a falsa. Veja bem, aqui não fala o mundo não existe, gente. Dói dizer isso. Dói dizer isso. As pessoas pensam que o mundo é a porta larga, o caminho largo. Não. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto. Jazer.
uma palavra de fácil explicação. Jazer é estar morto. Jesus Cristo disse: o mundo jaz no maligno. No entanto, o mundo é o campo. É para se pregar às pessoas. Hoje mesmo eu me sentei no banco do metrô, estava lá uma moça lá, Cristiane, um negócio assim o nome dela. Eu me sentei ofegante e disse: eu estou cansado porque eu subi a rampa. Ela não me deu atenção, mas eu quis puxar papo com ela. Eu digo: eu vou ficar, o Espírito Santo me comoveu. Aí eu disse: faz tempo que passou um metrô? Ela: não faz não, bem sério. Aí eu disse: mas o que passou? Ela disse: foi Camaragibe, então é o que eu vou pegar, não sei o que. Aí finalmente ela me deu um sorriso, eu disse: pronto, vou entrar. Aí passou uma mulher lá mal vestida, uma senhora de uns 45 anos com um shortinho que fica feio até nas meninas de 18 anos, porque é adultério. Ela fez uma cara feia. Aí eu disse: é horrível isso aí. E ela fez: é horrível isso aí. Aí falamos sobre esse negócio dessa seleção aí famigerada aí, esse negócio aí para iludir as pessoas. Aí eu disse: rapaz, num tempo que até as igrejas, eu conversando com ela, porque aí ela permitiu, eu disse: veja bem, num tempo em que até as igrejas, falando sobre seleção política, não sei o que, num tempo que até as igrejas, eu sou crente. Aí peguei um folhetozinho desse aqui e dei a ela. Pega esse folheto aí. Num tempo que até as igrejas estão trabalhando por dinheiro, em que nós vamos acreditar hoje, a não ser na palavra de Deus, isso que eu estou falando para vocês aqui. Aí perguntei: você já foi crente? Ela disse: fui. 6 anos da Assembleia de Deus. Veja só, se eu não falo, tem semente ali, tem conhecimento. Eu digo: então se você foi 6 anos, você leu a Bíblia. Ela fez: li. Então se você ler esse folheto aqui e conhecer essa mensagem, você vai entender. Ela levantou, o trem dela chegou, ela disse: muito obrigado, eu vou ler. E foi embora. Eu disse: talvez a gente não se encontre mais, mas eu quero me encontrar contigo do outro lado, nós dois do mesmo lado. Ela fez: pode deixar. Eu espero que isso tenha entrado no coração dela e ela me encontre do outro lado, do mesmo lado. Nunca mais me encontre aqui na terra, não tem problema. Nunca mais me veja, contanto que nos encontremos do outro lado, do mesmo lado. Ele adverte a falsa igreja e conforta a verdadeira igreja, nós. Este é o único verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Ouça-o e viva. Vamos às condições da era. Nós lemos sobre a saudação. Vamos às condições da era. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Uma exposição das 7 eras da igreja. A era de Esmirna, que significa amargor, sofrimento, tristeza. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É incrível, não é não? A palavra de Deus. Jesus falando no livro de Apocalipse para João. E essa palavra aqui atravessa todas as eras e vem para a era, está sendo lida aqui na era de Éfeso, ou na era de Laodiceia, porque nós estamos estudando as eras. Mas essa palavra está sendo lida agora, no século 21, neste dia de hoje. Eu sei as tuas obras, Esmirna, e tribulação, e pobreza. Talvez você esteja nessa situação. Você é uma pessoa trabalhadora para Deus, mas está sob tribulação e em pobreza. Mas tu és rico, é o consolo. A riqueza da palavra de Deus está em sua alma. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, daqueles que se dizem crentes, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Está lá, a igreja é o que nós temos hoje. Está repleto disso hoje. A chave para esta era
é evidentemente a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis agora predita uma tribulação intensificada durante toda a segunda era. Não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referiram-se à multidão de cristãos onde quer que estivessem no mundo e em cada era. Hebreus, capítulo 10, versículos 32 ao 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Eu não sei como é que pode esse cristão de hoje, do século 21, regalado aí no ar-condicionado, Copa do Mundo, e bebedeira, e pagodes e tudo mais. E essa era aqui teve que derramar sangue. Oh, Deus mudou? Oh, Deus, seria injusto. Que evangelho é esse que nós temos no século 21? O que significa isso? Algo está errado. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens. O cara tem hoje jatinho particular e diz que está pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que coisa é essa? Jesus Cristo popstar. Tem algo errado. Tem algo errado. E não é com a palavra, é com o sistema religioso. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tem gente que está achando que isso aqui é conta bancária, esse galardão. Gente, eu não estou fazendo aqui voto de pobreza, não. Se você estudou, trabalhou, economizou, investiu, etc. e tal, ganhe seu dinheiro. Agora, achar que Deus está nisso, exclusivamente nisso, é um absurdo. E outra coisa, passar a adorar o teu dinheiro, tem algo errado. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Tem gente que está vivendo hoje, o evangelho hoje, esse pseudo-evangelho aí, entre aspas, achando que já é o paraíso. Não é. Não é, ainda não chegou. O milênio ainda não chegou. Mas o justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O próprio Deus fala isso também. Isso é Paulo falando. Esse Paulo, esse apóstolo Paulo, esse camarada, ele foi incrível. Não sei, foi a continuação do ministério, até hoje, né? Foi não, essas mensagens, essas palavras e tudo mais. Isso é algo incrível, tremendo. A mera associação de pessoas de bom coração com o verdadeiro crente poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Isso na época, na era de Esmirna. Agora o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu sei. O Senhor Deus Todo-Poderoso diz, 2 pontos. Eu sei, ponto. Lá está ele andando no meio do seu povo.
Lá está ele, o sumo pastor do rebanho. Ele conhece a tua vida. Isso quer dizer, eu sei. Porém, ele retém a perseguição. Ele detém a tribulação. Hoje não sofra mais. É um contra-evangelho, né? Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. A igreja hoje diz: não sofra mais. Isso é um contra-evangelho. É uma mensagem contrária, portanto falsa. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas. Como Israel, elas têm dúvidas de Deus, de que Deus realmente as ama. Por isso que partem para o dinheiro, partem para o denominacionalismo, partem para a prosperidade. Acham que o sofrimento é desaprovação. Não creem na eternidade e começam a construir um Éden na terra. Não conseguem se desprender do seu dinheiro, da sua grife, do seu carro. Não é para não ter. Eu não estou dizendo que é para fazer voto de pobreza. Mas eu quero ver você carregar no seu carro do ano a empregada doméstica da sua igreja. E no lava-pé. Nós temos o lava-pé lá no tabernáculo. Eu quero ver a mulher do pastor lá com as unhas pintadas e tudo mais, maquiada, lavar os pés, que Jesus lavou os pés de Pedro. Lavar os pés de um mendigo da igreja. Mendigo que eu digo no sentido do humilde, pronto, do humilde. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Consegue não. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento, diz o Senhor. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas como Israel. Elas têm dúvida se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Tem um porquê. Ele sofreu. Por que nós não sofreremos com ele também? Parta desse princípio. Se ele sofreu, ele desceu dos céus, tomou forma corpórea, tomou a forma de um homem que se chama Jesus, que é Deus, que não é a segunda pessoa, é o próprio Deus, eu e o Pai somos um. E sofreu. Qual é o problema de você sofrer por ele? Isto é o que eles perguntam em Malaquias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Porque estavam sofrendo. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor significa nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significa um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. É segurança. É certeza. Não por causa do templo de mármore. Certeza por causa do Espírito Santo na nossa vida. A prova do seu amor é a eleição.
visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação, por vós, Deus, por vos ter Deus elegido para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. É isso que vale, gente, é a segurança, não é? Tudo bem, eu tô dizendo, volto a dizer, se você conseguir ganhar dinheiro legitimamente, trabalhando, investindo, sem enrolação, é válido, tudo bem, continue. Mas não ponha o seu coração no dinheiro. E se você está sofrendo, passando por um momento, por um período de prova, não pense que Deus lhe abandonou. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Paulo foi. Na hora de morrer, Paulo disse. Eu não estou lembrado, mas na hora de morrer, Paulo falou palavras positivas. Na hora da morte, na hora de ser, ele foi decapitado, se eu não estou enganado. Foi para a guilhotina. E não negou, não voltou atrás. Ele morreu vislumbrando a glória de Deus. Como Estevão também. Recebe o meu, vejo os céus abertos. Senhor, recebe o meu espírito, Estevão. Quem hoje é capaz de fazer isso? Hoje, denominacional, esse sistema denominacional. Ele pode entregar você à morte como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento como fez com Jó. Essa é a prerrogativa dele. Ele, Deus, é soberano. Mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele cuida de nós. Jó 23, versos 6, parte B. Veja você, ele próprio padeceu, Cristo padeceu. Ele aprendeu a obedecer por meio do que padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus capítulo 5, versículos 8 ao 9. Ainda que era filho, Cristo, o ministério de filho, não é a segunda pessoa, é o ministério. No Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, Pai, Jeová, Yahweh, Deus. Em todo o Antigo Testamento, o Eterno. Tem gente que se dói quando a gente fala Deus, Jeová. Pessoal estudioso aí da Torá. No Antigo Testamento, o ministério do Eterno, do Criador, do Pai. No período entre o Antigo e o Novo Testamento, do seu nascimento aos 33 anos, o ministério do Cristo, do Filho, Yeshua, Jesus, ou Yahshua, alguns dizem assim. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. No período de vida dele aqui foi o ministério de filho, não segunda pessoa, isso é um absurdo. Eu e o Pai, João 14, a Bíblia está repleta disso. Ele mostrando que ele é o corpo de Deus na terra. E após a caída, a descida do Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começou o ministério do Cristo, Espírito Santo em ação. Línguas como línguas de fogo repartidas entre aqueles 120 homens no cenáculo lá. E dali por diante eles começaram a espalhar o evangelho por todas as nações até chegar no Brasil, pelo Espírito Santo. Derramaram os seus sangues, entregaram os seus corpos, mas não para termos uma igreja afeminada, ridícula,
politizada e apodrecida de dinheiro como a que nós temos hoje. Tanto a Igreja Católica como as denominações todas, sem revelação. E esse mesmo Espírito de Jesus, que desceu em Atos capítulo 2, está hoje na sua noiva, esteve no seu profeta, está no pequeno grupo revelado, não no conglomerado de igrejas, no sistema denominacional. E eu não estou querendo ser egoísta nem egocentrista. Eu estou falando porque eu quero que você receba. Recebe, né? Assim que dizem, né? Dando corda. Então recebe, de verdade, é a palavra de Deus agora. Vamos terminar aqui. Para fechar, o tempo está encerrando ali. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E hoje eles dizem, não sofra mais. Não é, pô. É gozo no sofrimento. Entenda. O Espírito Santo no seu coração, o cara vem com a faca, eu vou lhe matar, você tem que negar Jesus. Você diz, otário, mata logo, otário, imbecil. Você só vai me fazer um favor, me tirar desse corpo aqui, ó. 55 anos que eu tô aqui nesse negócio aqui dentro, esperando a vinda do Senhor. Já passei por tantas decepções, mas não perdi as esperanças. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E hoje é ar-condicionado, jatinho particular, prostitutazinhas, é assim, é? O evangelho do século 21 é assim, sabia? A mulher está em casa e tem neguinho aí com prostitutazinha, amante, bebendo uísque, mas é pastor, é bispão, roubando o dinheiro da membresia, metendo dinheiro na conta bancária, fazendas, mansões. Isso é o evangelho de Satanás. Eu digo sem medo, isso é o evangelho do diabo, avarento. Em linguagem clara, o irmão Brana diz, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Por que ele quis isto? É a pergunta que fica. A resposta está em Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Está vendo aí? Não sofra mais. Esse evangelho de não sofra mais é do diabo. Esse evangelho de igrejas suntuosas aí, de mármore, templos centrais e tudo mais, com menininhas que acabaram de sair do motel, é de Satanás, que não conhecem uma passagem da Bíblia, mas sabem tudo sobre sexo. Pode se chatear, porque essa é a verdade. Uma moça cristã não anda com os trejeitos que nós temos as moças cristãs hoje, trocando de namorado toda semana, para testar, para ver qual é o melhor que ela quer casar. Por que ele quis isto? Meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
página 97, a metade da página 97. Nós daremos continuação na próxima programação.